Pois bem, a Canção de Belit, a obra do Rodolfo Martins, que está saindo na segunda edição, melhor, o segundo tomo, pela editora Avec, aqui no Brasil, em pré-venda, na campanha da própria editora. Vou colocar aqui o link, aqui abaixo na descrição desse vídeo, dessa campanha. Eu estava lendo, na verdade, aqui o livro do Pipoca e Nanquim, já acabei de ler a obra do Rodolfo Martins. Estava aqui lendo a Rainha da Costa Negra. Rainha da Costa Negra, como vocês sabem, é um conto de maio de 1934 na Weird Tales, escrito por Robert Irving Howard. É um conto bem curto e em que a pirata, a corsária Belit, entra na vida de um jovem Conan fugindo de Argos após matar um juiz que estava questionando, querendo forçar o bárbaro a entregar um amigo no tribunal. Ele acaba chegando num navio que é atacado pelo navio Tigresa e lá conhece a capitã do navio Tigresa, navio pirata dos corsários negros, a mando de Belit. É um conto curto, 5 capítulos, em que Howard mostra então a intensidade da paixão de Conan e Belit para finalmente colocar lá ao final a sina de Belit. Ela, movida por ganância, por um tesouro numa ilha escondida, acaba sendo então, por fim, morta por um macaco alado, né? Uma criatura de uma antiga civilização que evoluiu ou involuiu para essa condição. O que fez Rodolfo Martins na Canção de Belit, que está saindo no Brasil. Eu tenho aqui a primeira edição, o primeiro tomo. O segundo já está na pré-venda. Eu vou falar nesse vídeo. Então dê o seu like, aperte aí o sininho, faça um comentário, porque aqui vai rolar um vídeo de opinião do fórum. Olha a vinheta aí e vamos falar sobre a Canção de Belit de Rodolfo Martins. Olá, cães cimérios! Eu, Marco Antônio Colatti, aqui do fórum, e mais um vídeo de opinião. Hoje vou falar da Canção de Belit, que finalmente chegou à pré-venda do tomo 2. O tomo 1 já saiu, já está aqui, eu já acabei de ler. Acabei agora de ler o tomo 2 também, o Arthur Vec me mandou, o editor da Vec me mandou, para fazer um review deste livro, né? Deste livro que lá na Espanha, ele é do Rodolfo Martins, um escritor espanhol muito famoso da ficção na Espanha. Lá na Espanha saiu em 4 partes, aqui no Brasil em 2 tomos, então 2 partes em cada um dos tomos. Vou falar então um pouquinho deste livro, A Canção de Belit. Vamos aí com a opinião do fórum falar sobre ele. Bom, a primeira coisa que é importante mencionar, no conto original de Howard, o Conan conhece no primeiro capítulo a capitã corsária Belit, a rainha da Costa Negra, líder, capitã do navio Tigresa, começa um enlace amoroso ali com ela, e então dá um salto temporal de 3 anos em que eles passaram juntos. Conan amadureceu nesses 3 anos como um corsário, como um pirata, passou a ser chamado, segundo Howard, né, de Anra o Leão. E aí então, ao final, temos o ocaso de Belit, em que Conan então se entristece pela sina de sua amada, que voltou dos mortos para ajudá-lo numa batalha. Bom, eu não vou falar mais do que isso, é o conto original, acho que muitos de vocês já conhecem.
O que aconteceu nesses 3 anos? Bom, o Roy Thomas, famoso nos quadrinhos da Marvel, ele explicou, ele narrou durante 3 anos lá na Casa das Ideias, a cada edição mensal lá, Conan, se eu não me engano, Conan the Barbarian lá nos Estados Unidos, aqui saiu na Espada Selvagem, mas ele foi contando a cada mês, durante 3 anos, as aventuras de Conan ao lado de Belit. Algum tempo depois, o Paul Anderson, famoso escritor, A Espada Quebrada, de outras obras de espada e feitiçaria e fantasia, ele escreveu um livro, se não me engano, Conan o Rebelde, em que ele também traçou algumas aventuras de Conan ao lado de Belit. Eis que Rodolfo Martínez, famoso escritor de ficção, famoso escritor lá na Espanha, editor, dono da editora Sportula, ele que traduziu todos os contos de Conan para o espanhol, ele é uma espécie, vamos dizer, de Alexandre Calari lá da Espanha, nesse quesito, ele escreveu também a sua versão. O que aconteceu nesses 3 anos? É exatamente o que fala a obra A Canção de Belit aqui no Brasil em 2 partes. A segunda parte já está na pré-venda, aí aproveita com o preço diferenciado na editora VEC. O link está aqui embaixo. Bom, nesses 3 anos, o que faz o nosso Rodolfo Martínez, né? Como é que ele traça as aventuras de Conan, como Conan passa a se tornar um corsário, como ganha o nome de Anra o Leão, o que leva Belit àquela ganância por ouro que vai ocasionar então a sua sina final. É isso que ele vai responder. O Rodolfo é um conhecedor de Conan, né? Ele, como um cara que traduziu os contos originais, ele tem um bom conhecimento de Conan e de Howard, né? Ele leu cartas, ele tem bastante conhecimento. A biografia, inclusive, do Howard está saindo em espanhol, do Mark Finn, The Blood and Thunder, que é a melhor biografia do mundo sobre Howard, e ele também levou para a Espanha. Então é um cara que conhece bastante. O que ele fez? Ele pegou alguns elementos descritos pelo próprio Howard em cartas, em alguns contos, inclusive A Hora do Dragão, né, a novela de Conan, vamos dizer assim, algumas informações, e ele levou para sua obra. O que ele fez? Primeira coisa, Howard menciona um arquipélago que existiria ali ali na parte oeste, ali do Mar do Oeste. Um arquipélago, então, próximo à Costa Negra. Ele cria esse arquipélago e dá nome aos bois. Nakanda Wazuri. Nakanda Wazuri é, segundo ele, uma civilização negra extremamente avançada, rivalizando em técnicas, tecnologias, em relações sociais, econômicas, políticas, com qualquer nação civilizada iboriana. Então ele cria essa nação, Nakanda Wazuri, e diz que, na verdade, Belit trabalha como corsária para essa nação. É interessante, porque o próprio Rodolfo Martínez, ele diz que para Howard, o termo corsário, pirata, bucaneiro, era o mesmo sentido. Howard estava simplesmente jogando as palavras como pirata. Mas corsário é aquele que faz a, entre aspas, pirataria com uma carta de corso, né? Uma nação entregando uma carta de corso para atacar navios inimigos. É isso que Rodolfo Martínez vai fazer. Vai fazer com que Belit tenha fugido de alguma forma de Ascalão, Asgalum, tenha que escapado na sua juventude, isso é mencionado por Howard, e na verdade ela foi para Nakanda Wazuri. Lá ela foi criada junto da nobreza local e se tornou corsária da nação, que tem 2 reis, na época em que ela está ali no auge dela como corsária, e na época que encontra Conan. Nakanda Wazuri é uma civilização extremamente avançada e eles têm um parentesco histórico, cultural e racial, étnico-racial, com os estígios. Rodolfo Martínez, então, cria
esse parentesco e ao mesmo tempo define que em um passado remoto a Estígia e Nakanda Vazuri foram o mesmo reino. Eles que eram governados de forma justa pelas divindades e pelos reis fiéis a Ísis e Osíris. Sim, Rodolfo Martins introduz o mito de Ísis e Osíris na mitologia iboriana, algo que é ausente para Howard. E faz então aquela ideia de que Ísis e Osíris representam então, Sol e Lua contra o irmão maligno de Osíris, Sete, o deus dos estígios. Ele faz então essa oposição. Eu não vou entrar em detalhes, porque existe toda uma criação que ele faz a partir de Borean Age, e ele faz de forma muito bem feita, mas o fato é que o cerne da obra é Nakanda Vazuri tentando reunificar o seu poder junto à Estígia, derrubar a primazia de Sete e, por tabela, derrubar o poder do Círculo Sombrio de Toti-Amon, que é um dos antagonistas desta obra. Aparece na obra com suas maquinações, tendo que enfrentar então essa tentativa de Nakanda Vazuri de unificar os reinos. Belit trabalha então para eles e conhece Conan nesse contexto. Então é sobre isso a obra. Primeira parte da obra, Conan e Belit se encontram e aí Rodolfo Martins usa a primeira parte do conto de Howard. Depois eles começam a atuar juntos na Costa Negra, como corsários. Conan ainda não sabe de tudo sobre Belit. A segunda parte, eles vão até Nakanda Vazuri, então Rodolfo Martins coloca Conan vivendo entre esse povo. Ele vai amadurecendo, não apenas romanticamente, como um homem ao lado de Belit, pensando inclusive em ter um futuro com ela, quem sabe, apaixonado, enamorado, mas também como um capitão das tropas de Nakanda Vazuri, como um corsário bem-sucedido, como Anra, o leão, que recebe o nome por enfrentar os inimigos de forma veemente, por lutar pelos seus companheiros de igual para igual. Rodolfo Martins, então, na primeira parte, insere esse contexto. Na segunda parte, que está em pré-venda, o que ele faz? Ele coloca então a guerra de Nakanda Vazuri para unificar a Estígia, tendo o Círculo Sombrio como os antagonistas, tentando impedir isso e tentando manter a primazia de Sete sobre o Reino Negro, mais famoso da era iboriana, e depois é quando acontece lá o desenlace dessa guerra e Belit, não vou contar os motivos, mas ela muda a sua natureza e se torna aquela Belit gananciosa por ouro a partir de um acontecimento importante, uma decepção que ela tem em relação à sua luta por ajudar Nakanda Vazuri na sua missão histórica. Então, o que faz Rodolfo Martins é incorporar os elementos da era iboriana com sua narrativa, colocando tudo dentro de uma ideia de que Nakanda Vazuri ela existe para unificar esses dois locais, o arquipélago e os seus primos estígios. Niaga passa a ter uma importância muito maior na trama, na medida que ele é o grande sacerdote de Nakanda Vazuri. E ele então está ao lado de Belit por um objetivo exatamente de cumprir esse destino desta nação negra de livrar o mundo iboriano do mal de Sete. Então Rodolfo Martins coloca então toda uma mitologia, toda uma trama elaborada em que Conan atua ao lado de Belit neste contexto. É bem feito, é muito bem escrito e vale a pena considerar. Rodolfo Martins, ele cria outras tramas para deixar isso ainda mais encorpado, trazendo então acontecimentos em torno de Toti-Amon. A gente entende como Toti-Amon, do mais poderoso bruxo da Estígia, se tornou aquele escravo sem o anel e sem poderes que aparece em Fênix na Espada. A gente entende como o príncipe Yezdgerd se tornou o grande rei de Turan, na medida que ele faz uma ligação com a história de Nakanda Vazuri
muito indireta, então uma subtrama paralela ao que está acontecendo. A gente conhece melhor outros personagens criados por Howard, como o Inquisidor Gildeus na Sexta, o Demétrios, que reencontra Conan após os acontecimentos naquele conto, o nobre Murilo, que contratou Conan para atuar contra Nabonidos de Inimigos em Casa, aparece na trama também. Então é uma trama muito bem elaborada, com muitos outros personagens e textos paralelos, subtextos e plots paralelos ao plot principal. Enquanto Conan vai se desenvolvendo como um guerreiro, como um capitão, como um importante corsário, e vai ainda fortalecendo seu laço com Belit. Posso dizer que a segunda parte é tão boa quanto a primeira, o desfecho é muito bem elaborado, e as mudanças que Rodolfo Martins faz na trama não descaracterizam o cânone howardiano. Obviamente que aqueles mais puristas podem não gostar, eu entendo, mas o ponto aqui, a ideia do Rodolfo Martins é agregar a obra original, que na medida que é uma obra que deixa muitas pontas soltas, e colocar a sua visão das coisas na era iboriana. Vale a pena, recomendo, e vocês podem aproveitar a promoção da pré-venda, que está com um preço muito bom. Olha o link aqui embaixo, compra a segunda edição, e tem o combo para quem não tem ainda a primeira edição, a Canção de Belit, compra ela e já consegue comprar a segunda também com preço menor junto da primeira e vice-versa. Vá lá, o Opinião do Fórum termina por aqui. Agradeço, parabéns a Rodolfo Martins, da editora Sportula, grande escritor que está vindo para o Brasil com outras obras, inclusive de Sherlock Holmes, enfrentando divindades cutulianas, a AVEC também está publicando, e a Canção de Belit, que é de uma qualidade ímpar. Para quem gosta de era iboriana, acho que vai agregar bastante aqueles que são fãs do nosso querido Cimério. O tom howardiano está ali, ele tem uma escrita muito bem feita, muito bem articulada, uma desenvoltura de alguém que é um escritor maduro, renomado, não precisa na Espanha, né? Não deve a ninguém, já tem toda uma carreira, vale a pena, assim como a obra de Poe Anderson e também os quadrinhos fantásticos do nosso querido Roy Thomas. O Rodolfo Martins deu um ponto, uma bola dentro, nesta linda obra, A Canção de Belit. Agradeço, não esquece de dar o like, faz um comentário, se gostou da obra, comenta, se não gostou também, explica os seus motivos. Se é alguém mais purista, que não gosta de mudar nada no cânone howardiano, também fica à vontade para comentar, é um direito, acho que é importante também, é uma ala importante dos fãs da fandom de Howard e de Conan, e é isso. Fico por aqui, muito obrigado, até mais, malditos cães cimérios. Termino aqui com a minha bebidinha, que na verdade é apenas água com gelo. Até.